Nós vamos conversar sobre diálogo, conversar sobre a incapacidade dialogal da igreja protestante, igreja evangélica, no tempo atual, os desafios que nós temos para dialogar. Parte daquilo que eu vou dizer aqui, eu coloquei em 2 textos. O primeiro está publicado, é um capítulo dessa obra pela editora Ultimato, chamado A Igreja do Futuro e o Futuro da Igreja. Então, se não me engano, é o capítulo 4 dessa obra, que também tem textos primorosos do Christopher Wright, do Leandro Silva, do Mark Pier, do Marcos Mendes. É um livro bem legal, que foi escrito logo depois da pandemia, ali, 2021, com desafios atuais. E um dos desafios é uma igreja capaz de dialogar biblicamente com a sociedade. Então, tem um capítulo aqui. E o outro também é uma obra coletiva, essa publicada pela editora Thomas Nelson, chamado Evangelho da Paz e o Discurso de Ódio, uma parceria da God Books com a Thomas Nelson. São vários textos também, e eu escrevi um texto ali sobre violência, igreja, pacificação, sociedade violenta. Então, quero deixar aqui desde já, nesse início, a minha gratidão a toda a equipe Prisma, Efeito Prisma. Você pode aplaudir aí o Senhor pela vida dessa equipe maravilhosa. Marcondes, que bom te ver. Meu irmão, vi ali o Igor está aqui, o Igor, estava falando com o Igor ali. É sempre muito bom estarmos juntos. Recebi o convite com muito carinho do João, do Gabriel e de toda a equipe. Eu amo muito vocês, oro muito por vocês. E fiquei feliz da gente estar conversando, então, desse tema, sobre questão do diálogo, questão da violência. Eu estou estudando Direito e Violência e Cinema no meu doutorado na USP, na Faculdade de Direito lá na USP. Então, é um tema que eu estou há muitos anos, já há alguns anos, nos últimos 5, 6 anos, lendo bastante sobre isso. E que bom que a gente tem, então, esse momento aqui para conversar. Eu vou dividir aqui a minha fala em 3 partes. A primeira, a gente vai falar sobre o que é diálogo, né? Quais são as concepções de diálogo? Então, uma breve recapitulação das acepções do que significa diálogo. Parece uma coisa óbvia, a gente vai ver que não é tão simples assim. E a gente vai ver como que, especialmente no século XX, há uma nova releitura do que significa diálogo, especialmente na época da Guerra Fria. E a gente encerra essa primeira parte vendo como que o catolicismo romano e o protestantismo absorveram as novas ideias relacionadas a diálogo que surgiram no século passado. Na segunda parte, a gente vai explorar 3 desafios atuais. 3 desafios deste momento atual que nós vivemos que atrapalham os diálogos enquanto diplomacia, enquanto convivência, enquanto troca de ideias genuína, sincera. E na última parte, que eu coloquei aqui, Igreja e Diálogo, é um pequeno esboço de uma brevíssima teologia sobre o diálogo, então, para a gente fechar, indo para a Bíblia, que nós vamos ouvir uma exposição maravilhosa do meu amigo Igor Miguel, estou ansioso para ouvir também. Então, nós vamos ter uma conversa nesses 3 eixos aqui. Tranquilo? Todo mundo feliz? Todo mundo alegre? Todo mundo já comeu pão de queijo hoje? Né? Todo mundo já... Então, vamos lá. Primeira parte, a gente tem que entender o que é diálogo. O que queremos dizer com o diálogo? Porque é uma palavra antiga. A palavra diálogo, ela remonta lá, literalmente, na Grécia antiga. E aí, se a gente pegar a acepção básica, etimológica da expressão, ela significa algo como conversar, algo parecido com conversar. Por quê? É dia, através e logos, palavra, raciocínio, linguagem. Então, projeto, logos é um termo de difícil tradução. Então, quando a gente fala de diálogo, seria a palavra entre, a palavra através, a linguagem através, a razão através. Conversar é no latim, de versio é virar, versio, virar. Então tem conversio, virar junto, Diversio, virar para o lado, diversão, divertire, verter, versar.
Então, conversar é virar junto com alguém, no latim. Olha como que já muda no latim, né? Conversar já é bem diferente de diálogo, na acepção etimológica. Mas diálogo, vamos centrar aqui no diálogo. Diálogo, então, poderíamos traduzir como conversar. A palavra entre duas pessoas. Aqui já tem uma coisa importante. Dia não é de dois. Não é de dois. Dia é de através. Não tem? Diabo, diabolos, é o que é contra o outro. Ele está indo contra o outro, não a favor, não entre, mas contra. Diabolos, diálogo, diabolos. Agora, no contexto da análise do discurso, tem até, isso aqui ficou endemoniado, essa palavra aqui, que desconfigurou. Aqui desconfigurou, Gabriel, me ajuda aqui, me desconfigurou. É que você não está doido não, tá? Que desconfigurou ali o slide. Mas, por exemplo, se você colocar o número de pessoas, aí tem até o termo técnico, que é dílogo, a palavra entre dois. Ou trílogo, a palavra entre três. Ou polílogo, são palavras feias, são palavras técnicas, a palavra entre vários. Então, diálogo não significa que são dois. Tranquilo? Diálogo, etimologicamente, a palavra pode ser entre muitas pessoas, entre 3 pessoas, entre um grupo de amigos. Então, a gente não usa lá. Na antiguidade, entretanto, existem outras 2 expressões, 2 concepções de diálogo muito importantes, que agora vai além da palavra básica, diálogo como conversar. Diálogo como um gênero literário. Os diálogos de Platão, a gente não fala? Diálogo é também, na antiguidade, um gênero discursivo. Um modo de pensar, um modo de ensinar. Então, na verdade, não é nem diálogo. Em grego os diálogos socráticos, né? Socrático e logoi. São os discursos socráticos. Que é considerado um gênero literário. A gente chama de diálogo. É um modo onde tem o travessão e o ensino vai sendo passado em uma conversa. É teatral, é muito legal. É uma pedagogia dialogal. Então, diálogo como gênero literário. O que é isso? É uma discussão de um problema filosófico através do método socrático. Perguntas, respostas, uma argumentação cooperativa. Segundo Aristóteles, esse era um gênero já estabelecido desde um cara chamado Alexâmenes de Teros. O que se sabe sobre ele? Nada, só o nome dele. Tem um fragmento de Aristóteles que atribui a Alexâmenes de Teros. Poderia chamar diálogos de Alexâmenes, mas Sócrates entrou, então já era. Então, próximo. Além de ser um gênero literário, diálogo também pode ser entendido na antiguidade clássica, na antiguidade helênica clássica, como uma disputa. Aqui está falando de persuadir através da conversa. Aqui está vendo como já muda? Diálogo como uma conversa, diálogo como um gênero literário, um termo técnico para um gênero discursivo. Em terceiro lugar, tinha a ideia também de diálogo como uma conversa, mas não uma conversa qualquer. Uma conversa onde eu quero convencer o outro do meu ponto de vista. Mudar a disposição do outro. Mudar a atenção, o interesse, a vontade. De algum modo, convencer, persuadir aquela pessoa através da palavra. Através dos discursos escritos ou falados, né? Através do texto, ou através da oralidade, né? da acústica, quer dizer, falando. Então, aqui a gente fecha as 3 principais concepções de diálogo na antiguidade. Por que isso é importante? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, nós sabemos que no período clássico tem, então, diálogo como conversa, diálogo como um gênero do discurso, diálogo como disputa. E essa palavra aparece no Novo Testamento. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Até aqui, então, existem exatamente essas passagens, Marcos 9:34, Atos 17, verso 2, Atos 17, verso 17, Atos 18, verso 4, Atos 18, verso 19, Atos 19, verso 8, Atos 19, verso 9, Atos 20, verso 7, Atos 20, verso 9, Atos 24, 12, 24, 25, Hebreus 12, 5 e Judas 9. Essas são todas as citações da palavra grega diálogo no texto do Novo Testamento. E, basicamente, ali não vai significar tanto disputa,
não vai significar um gênero discursivo. No Novo Testamento, a acepção principal de diálogo é a básica, que é simplesmente uma conversa entre pessoas, Nós vamos perceber que esses significados de diálogo vão durar praticamente todos os séculos, até o século XX. Quando a gente pega, então, por exemplo, obras importantes de Boécio, né, os diálogos de Boécio, os diálogos... eu vou passar aqui, endemoniou a letra ali, então, ó, os diálogos de Galileu Galilei, né, o famoso livro do Galilei, né, o diálogo onde ele vai ser combatido lá na Inquisição. Então você ainda tem o gênero, quem está entendendo? Você tem o gênero do diálogo na Idade Média, no início da Era Moderna, até os dias de hoje é utilizado, né, o diálogo. Só que, quando a gente chega... Vai dar certo, vai ouvindo aí, vai dar certo. No século XX, vai complicando o diálogo. Isso aqui é proposital. Gabriel, você fez de propósito, né, Gabriel? Gabriel é muito performático. Quando vai chegando no século XX, há uma mudança no ambiente intelectual. O que acontece no começo do século XX, em especial? Uma bomba atômica intelectual. A teoria da relatividade de Albert Einstein. É uma mudança, para usar aqui o Thomas Kuhn, uma mudança de paradigma, é uma mudança de ambiente, é uma mudança de entendimento. O princípio da indeterminação, o princípio da teoria da relatividade, que foi comprovada no céu brasileiro, lá no Ceará, em Sobral, né, a passagem de Mercúrio sobre o Sol no eclipse, né? O Einstein, quando esteve no Brasil, tem uma frase famosa dele. Ele disse, né? A pergunta que a minha mente formulou foi respondida pelo céu do Brasil. Louvado seja Deus. Amém, queridos irmãos? Então, é muito legal, né? Então, nesse novo ambiente científico, né, ideias que estão mudando todo... Imagina como é que foi você viver. Se hoje você não entende a teoria da relatividade, imagina em 1910, 1920. Pense nisso. Hoje a gente tem dificuldade de entender. Imagina o que significou isso mais de 100 anos atrás. Nesse contexto de relativização, indeterminação, aquelas categorias lineares da modernidade, que Igor Miguel, pastor Guilherme Carvalho exploram tanto na sua obra, a questão da modernidade, pós-modernidade, todo esse debate sobre o cartesianismo, etc., etc., e as mudanças no período moderno, aquela linearidade muda o ambiente. Nesse novo contexto, os pensadores, pela primeira vez desde lá da antiguidade, começam a pensar novamente o que é diálogo. O que significa conversar num mundo que agora está ficando tudo, do ponto de vista intelectual, carregado de relativismo, isso é uma mudança. Novas preocupações surgem. E aí, novos pensadores começam a revisitar. E aí aparecem agora, pela primeira vez, acepções novas do que significa diálogo. Por exemplo, aqui está o Einstein. Pronto, já falei de você, Einstein, você chegou tarde demais, pode passar aqui. Martin Buber foi um filósofo judeu, que ele vai levar a ideia do diálogo não só para um gênero de discurso, de falar, de convencer. Ele leva a ideia de diálogo para a ontologia, para o ser. Ele usa a ideia de diálogo para pensar o que é um ser. E aí, eu estou, claro, resumindo por causa do tempo, mas na obra Eu, Tu, ele vai dizer que existem duas maneiras principais de relacionamento. A primeira, que ele chama de relação monológica. Você fala, mas não escuta. É a relação coisificada. Eu, isto. Eu, isto. Ele chama isso de eu, isto. Eu, isto. Eu, isto. Mas se eu falo com você e não escuto, eu estou, quem está entendendo? Coisificando você, reificando você, objetivando você. Eu, isto. Eu falo, mas não escuto. Mas, de acordo com esse filósofo, o Buber vai ter uma outra maneira de se relacionar, que ele vai chamar de eu, tu, que é quando eu falo e depois eu escuto. Ele vai dizer que quando você tem, então, uma interação
dialogal, não monologal, monológica, mas dialógica, quando você fala e escuta. Olha o que esse filósofo diz. Claro que a origem judaica dele, e isso é o judaísmo racídico, né? Ele usa categorias também que estão lá, como nós chamamos o Antigo Testamento, a Torá, mas ele vai dizer que só quando você fala e escuta, você se torna um ser. Aí você virou um ser, quando você escuta, profundo, bonito, poético. Mas aqui para mostrar para vocês o diálogo como alteridade. O diálogo como um modo de existir. Está dando para entender? Está dando para entender? Então, no começo do século XX, tem novos pensamentos do que é diálogo. Mais do que conversa. Mais do que uma forma de escrever. Mais do que convencer alguém, retórica. Diálogo como uma condição de saber quem eu sou. Olha como que é bonito. Ele muda o eixo da conversa. Outros, como o Mikhail Bakhtin, né, também vão falar sobre as teorias da linguagem. Aqui é uma coisa mais técnica, mas ele vai falar sobre os gêneros do discurso, que um texto é sempre vivo. E aí aqui tem uma questão, a hermenêutica vai estudar o diálogo. Só que nessa nossa fala, nessa nossa conferência, o que nos interessa principalmente é a outra acepção, a próxima acepção que nasce, que a gente usa hoje em dia. Diálogo como diplomacia. Já viu quando a gente fala assim? Precisamos dialogar mais nessa sala de aula, não é isso? Precisamos dialogar mais na política. Não, precisamos ter uma postura de um diálogo produtivo. Já viu essa expressão? Esse modo de usar a palavra diálogo é o mais recente, no dicionário. Esse modo de diálogo como boa convivência, diálogo como capacidade de viver com o diferente. Você percebeu que tem uma mudança no significado, na concepção de diálogo? Essa acepção surge no período da Guerra Fria. Por quê? Óbvio. Diante de um horizonte, de uma guerra termonuclear, com bombas atômicas, era necessário agora mais cautela. Era necessário agora não dar só bravata, porque o que estava em risco, as pessoas viviam à sombra de Hiroshima e Nagasaki. Acabaram de sair do pós-guerra. Então, no próximo slide, nós temos aqui, em 1953, pela primeira vez, aparece no dicionário Oxford a acepção de diálogo como diplomacia. Diálogo como convivência com o diferente, que a gente usa muito hoje. Diz assim, diálogo, aí a acepção nova diz, na política, diálogo é uma discussão ou contato diplomático entre os representantes de duas nações, grupos ou semelhantes. Portanto, geralmente, uma discussão ou uma comunicação valiosa ou construtiva. Não é interessante que a gente pense que vamos dialogar, vamos ter um Brasil mais diálogo, o diálogo na igreja. Então, primeiro, a gente tem que entender o que a gente está querendo dizer por diálogo. Tranquilo, gente? Tranquilo? Eu sou pentecostal, amém, irmãos? Amém? Precisamos, primeiro, entender o que a gente quer dizer por diálogo. Dialogar, tudo bem, dialogar, mas dialogar o quê? O que você quer dizer com o diálogo? E muitas pessoas, então, começaram a usar essa acepção de diálogo, não como uma conversa normal, mas como uma tentativa de convivência entre os dois diferentes. É óbvio que isso não passou despercebido pela igreja cristã como um todo, pela cristandade, pelos braços católicos romanos, protestantes, ortodoxos. Então, bem no auge ainda da Guerra Fria, a igreja, no nosso próximo slide, começou a pensar sobre isso. Aqui só concluindo, a professora Anna Wiersbricka, ela que é a principal acadêmica, tem um texto, quem se interessou por essa primeira parte, tem um texto muito interessante dela, chamado Conceito de Diálogo em uma Perspectiva Interlinguística e Intercultural. Ela vai dizer o seguinte, a ideia de diálogo desenvolvida primariamente na arena política internacional, com o tempo, alcançou outros domínios, em particular, a ideia de diálogo interreligioso, diálogo interfé. Então, a ideia de diálogo que vem da Guerra Fria, de um contexto político, entrou, de acordo com a professora Ana, que é a principal especialista no mundo, autoridade no assunto, acadêmica, entrou no âmbito da religião. E a gente vai ver, então, que existem ideias um pouco diferentes do que significa. Vamos lá, próximo. Por exemplo,
Luther King foi um que estava no auge nesse período. O pastor Batista Martin Luther King, você conhece muito bem a história, ele estava na linha de frente da batalha pelos direitos civis nos Estados Unidos, para derrubar as leis de segregação racial. Ele, como uma pessoa muito antenada, como uma pessoa extremamente qualificada, doutor em teologia, estava atento a essas mudanças. E ele é um dos que usa muito a expressão diálogo, né? Muito, na metodologia da não violência, né? Ele era criticado por isso por alguns. Alguns chamavam ele de Martin Lucifer King, como um modo de descredibilizá-lo. Mas ele fazia um uso consciente dessas expressões. Ele citava muito o Buber, por exemplo, em 1962, no discurso A Demanda Ética por Integração, e na clássica Carta de uma Prisão em Birmingham, quando ele escreveu, né, se vamos ser fanáticos, que sejamos fanáticos como Jesus, fanáticos pelo amor. Então, Luther King usou, mas ainda de um modo retórico, né? Não há na obra de Luther King, nos seus textos, não há uma elaboração ainda. Que a questão dele era outra. Tranquilo? A questão dele era outra. Ele tá usando a palavra, mas assim, mobilizando a palavra na causa da não violência. Próximo, por favor. Quando chega o Papa Paulo VI, a Igreja Católica se sente num momento onde ela decide, inclusive, fazer um documento dizendo o que eles querem dizer por diálogo. Em 1965, a declaração Nostra Aetate, sobre a igreja e as religiões não cristãs. Qual que é a ideia central desse documento da Igreja Católica? A igreja deve dar testemunho com prudência e caridade, pelo diálogo e colaboração. Então, a Igreja Católica começou a usar a palavra diálogo, oficialmente desde esse documento aqui, para significar o quê? Olha, existem religiões que são não cristãs, mas nós podemos ter um modo educado de falar com elas. Tranquilo, gente? Podemos conversar com prudência, podemos conversar com amor, com caridade. Não significa que a gente vai simplesmente tampar os ouvidos. E eles fundamentam nesse documento essa postura que a Igreja Católica poderia ter com religiões não cristãs. Próximo. John Stott, em 1900... Salve de palmas para John Stott, por favor. Respeita o velhinho, por favor. John Stott, em 1975, vai fazer uma palestra em Oxford. E aí se torna um texto base para o protestantismo, um texto um pouco orientador. Lembrando que 75, um ano depois do Pacto de Lausanne, que comemoramos agora, 50 anos do Pacto de Lausanne. E ele vai fazer uma palestra no Wycliffe Hall, em Oxford, onde ele vai esboçar uma teologia do diálogo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Surgiu uma nova ideia de diálogo. E a igreja agora está reagindo a essa ideia de diálogo. O que a gente quer dizer com o diálogo? Quais são os termos do diálogo? Porque diálogo aqui não é só uma palavra, é uma ideia. Conviver com o diferente. De modo que nós não nos caminhemos para a autodestruição. E ele vai dizer, então, que a boa pregação é sempre dialógica porque engaja as mentes dos ouvintes e fala a eles com relevância. Nessa linha aqui, por exemplo, não dá tempo de examinar o texto todo, mas você percebe aqui um pouquinho do Buber também, tá vendo? De falar e ouvir. Você vê que ele começa a articular essa ideia de falar e ouvir. Mas adiante ele diz o seguinte, próximo, por favor. Essa palestra está publicada nesse livro, A Missão Cristã no Mundo Moderno. Ele vai colocar quatro marcas de um diálogo que ele vai tentar fundamentar ali no texto do Novo Testamento. Primeiro, ele diz que o diálogo é uma marca de autenticidade humana, porque Deus nos fez com a capacidade de falar, com a capacidade... Aqui ele usa diálogo como palavra. Então, é uma marca de pessoa autêntica. Ele fala de Jesus, né? Efatá, abre. Aquela pessoa que não conseguia se comunicar, falar, ela abre a língua dela e ele começa a ouvir, a língua dele solta. Então, é uma marca de autenticidade humana. É uma marca de humildade dialogar. Então, ele resgata a virtude cristã da humildade e diz que ela está relacionada, de algum modo, com uma ideia de diálogo. Quando você não é uma pessoa estúpida, quando você não é uma pessoa que simplesmente o tempo inteiro fala e nunca ouve ninguém. Tem até uma frase do Khalil Gibran, que ele diz assim, Khalil Gibran não era nem cristão, ele diz que um fanático é um orador completamente surdo, ele só fala e não quer ouvir ninguém. Outro escritor israelense contemporâneo, Amos Oz, faleceu recentemente, disse que o fanático só sabe contar até 1. O número 2 é grande demais para ele, só cabe ele no mundo dele. Só cabe 1.
Né? Só cabe um. Um dia eu vi um carro aqui em Belo Horizonte, um carro que passou assim com adesivo atrás assim, eu me amo e vice-versa. Eu fiquei olhando assim e falei assim, pelo amor de Deus. Eu fiquei olhando e falei, está difícil. Né? Então, o Stott fala que dialogar de algum modo é uma marca de que você é um humano, é uma marca, pode ser um traço de humildade. Ele diz que é uma marca de integridade. Olha que interessante o argumento dele. Ele diz, porque se eu falo sem a intenção real de ouvir a pessoa, a preocupação da pessoa, o ponto de vista da pessoa, eu estou sendo o quê? Um mentiroso, um ator. Eu sou falso. É uma marca de... Peraí, Jesus era assim? Jesus, em algum momento, Jesus mentiu? Jesus manipulou alguma vez? Está na Bíblia. Jesus disse, manipulai-vos o mundo. Ele falou isso. Então, quando você, sinceramente, está engajado numa conversa com a pessoa que está ali, imagem e semelhança de Deus, pecadora, mas que está ali diante de você, com um problema concreto na mão, ele fala que isso também é uma marca de integridade da igreja. Olha que interessante. E ele diz que é uma marca de sensibilidade. Eu estou resumindo o argumento. Tranquilo? Ele põe os versos bíblicos. É uma marca de sensibilidade. Você chegar e muitas vezes falar sem nem entender o que está acontecendo. Né? Você não tem nem noção do que está acontecendo. E ele vai mostrando como que Jesus ele era sensível. Ele pergunta. Ele que é onisciente, mostrou um jeito de ouvir, de entender o que está acontecendo primeiro. O Stott vai concluir, no nosso próxima lâmina, que então existem, ele resume, ele diz que nós devemos evitar toda ideia de diálogo que leva para o sincretismo. Toda ideia de diálogo, ou seja, pode tudo, vamos dialogar aqui não, está tudo bem, vamos interpretar. Ele fala, esse tipo de diálogo é antibíblico. Esse tipo de diálogo. Agora, todo diálogo que nos leva a manter a fé, manter a integridade, manter a santidade, amém, queridos? Manter a presença de Deus na nossa vida e nos leva a ser mais sensível, ser uma pessoa mais sensível para ouvir a dor do outro, habitar na dor do outro. Esse é o diálogo que o Novo Testamento aponta. Não um diálogo que eu me esvazio da verdade e fica uma pessoa ali vazia, indo para um sincretismo, abandonou a verdade, abandonou o amor, abandonou a luz. Não, ele fala que o verdadeiro diálogo é na luz e nos leva a ser, então, uma pessoa sensível. Então, é muito importante esse texto. E aí, existe... próximo, podemos ir para o próximo, eu vou voltar para esse depois. O Billy Graham foi alguém, nesse mesmo período, que teve uma mudança no ministério dele, porque ele era jovem, um pregador dos Estados Unidos, com apoio da mídia dos Estados Unidos, tinha financiamento para transmitir a pregação do Billy Graham, e ele, jovem, falava muito de coisas da política que ele não tinha estudado, que ele não tinha... E aí alguns pastores mais velhos, anciãos, maduros, chegaram para ele e falaram assim, Billy Graham, você tem que posicionar nos temas, claro, mas a sua ênfase não é essa. Você é uma pessoa que os outros escutam. Por que você não ora mais? Fala mais de Jesus. E o Billy Graham aceitou aquela palavra. Sabe o que aconteceu? Ele foi o único evangelista que publicamente atravessou a cortina de ferro e pregou nas igrejas comunistas, nas nações comunistas, no auge da Guerra Fria. Foi o único que atravessou. Ele não fez isso sem um custo, né? E recentemente foram revelados, abertos, publicizados esses documentos na Romênia, né? Na Romênia. Ele recebeu lá a autorização para falar nos anos 70, mas olha que interessante, no próximo, ele e a equipe dele foram fotografados, monitorados nos hotéis. Esses documentos que eram sigilosos estão disponíveis na internet, agora estão sendo examinados, estudados por acadêmicos do mundo inteiro, de ciências da religião, de teologia, de política. Esse aqui é uma das imagens mais impressionantes que eu encontrei. É um relatório, chamava Operação Evangelista, é um nome bem, né, original, Operação Evangelista. Esse é um membro da equipe de Billy Graham, de madrugada no quarto do hotel. E os policiais, eles escrevem sem entender. Não entendemos o que esse homem está fazendo. Ele fica ajoelhado vendo um livro a noite inteira. Mas eu acho muito legal isso, né? Quer dizer, você vê ali a transparência do ministério. Eles não entendiam o que eles estavam fazendo, né? A próxima foto mostra a chegada do Billy Graham numa igreja. A sede das pessoas na Romênia, né? Dizem aqui que tinha mais de 100 mil pessoas. Esse aqui ficou do lado de fora da igreja, não cabia lá dentro. Havia uma sede nas pessoas para ouvir o evangelho.
Havia uma sede nas pessoas. E ele entrou, falou numa igreja ortodoxa, né, de origem bizantina, e colocaram caixas de som para que ele fosse. A multidão ficou do lado de fora. Só para. Esse aqui é o pessoal parado para ver ele passar no auge da Guerra Fria. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Uma postura, ele mudou de postura. E ele. Aqui a história aconteceu. A história aconteceu. Não tem como. Você pode não gostar, você pode não concordar, você pode ficar endemoniado, mas aconteceu. Você pode achar ruim, você pode não entender, é problema teu. Próximo. O Papa João Paulo II lançou depois um outro documento importante, a gente já falou do de 65, do Papa Paulo VI. O Papa João Paulo II, 92, Pontifício Conselho para Diálogo Interreligioso, Diálogo e Anúncio. Parte da Igreja Católica percebeu que a Igreja Católica estava dando uma ênfase muito grande que estava levando ao sincretismo, algo que o John Stott falou lá atrás. Não foi? Em 75. Então, eles, meio que, entre aspas, tentam corrigir essa rota documentalmente, com embasamento documental, e eles falam que a igreja tem que dialogar e anunciar, as duas coisas. Dialogar no sentido de ser sensível, mas tem que anunciar o evangelho, o querigma. Vai ofender a pessoa, mas o evangelho ofende, em certo modo. Ofende o pecador. O evangelho é irritante. Jesus falou que o caminho é estreito. As pessoas ouviam Jesus falar, dura essa palavra, Jesus. Aí foram, João 6,66, um monte de gente foi embora. Jesus virou para os discípulos e falou, por favor, fica, não me dá um follow, não. Foi isso que Jesus disse? Vocês não querem ir embora também? Some da minha frente. Jesus, vocês não querem aproveitar? Já vai embora para o inferno. Quem vai? Ele não falou assim, isso é atualização minha, né? Quer dizer, vocês querem aproveitar e ir embora? Vocês querem ir embora? Querem ir embora? Vão embora. Não precisa ficar, quer aproveitar? Deixa. Não. Então, o anúncio, a Igreja Católica, no documento, tem que o diálogo é junto com o anúncio. Tranquilo? Então, eles vão dizer, o diálogo é uma comunicação recíproca, o diálogo é uma atitude de respeito, o diálogo é um conjunto de relações interreligiosas que podem ser positivas, construtivas, porque nós vamos ver mais disso aqui no final. E o diálogo, agora, um diálogo sem anúncio pode levar à indiferença. Se você dialoga, mas não prega para a pessoa, olha o que o documento diz. Então você não ama essa pessoa. Você diz que conhece a verdade, mas não fala de Jesus para ela, não alerta ela do pecado, da salvação. Você não fala, como crerão se não houver quem pregue? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas como que vão ouvir se ninguém pregar? Então, cuidado com um diálogo sem anúncio que pode levar de vez. Agora, cuidado com um anúncio sem diálogo que pode levar à ideia de imposição, de dominação. Quer dizer, se você também está chegando para jogar uma bomba aqui e ir embora, peraí, é assim que os discípulos fizeram? Lê lá, esse foi o modo que a igreja agiu, com brutalidade, com ignorância. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, guarda essa espada. Pedro arrancou a orelha do soldado. Pensa o tamanho da pancada que Pedro deu. É a parábola da orelha perdida. Pedro, pelo amor de Deus. O que você está fazendo? Como ouvirão se você arrancar o ouvido das pessoas, a orelha das pessoas, Pedro? Então assim, não é? Eu nunca vou cansar de repetir. Jesus não chamou cruzados, ele chamou crucificados. Pegue sua cruz e siga-me. Então, o diálogo e o anúncio se complementam. Ficou legal agora. Agora melhorou, não melhorou? Melhorou. Agora amadureceu. Amadureceu o pensamento. Amadureceu. Em 92, eles fazem um documento agora mais equilibrado. Um documento, no meu entendimento, superior ao anterior. Vamos lá. E aí, nós chegamos nos dias de hoje. Então, aqui eu passei um pouquinho para você entender as nuances do que é diálogo. Peraí, vamos dialogar. Peraí, que diálogo você está querendo dizer? O que você quer dizer com o diálogo? Depende. Não é assim? Então, nesse sentido de diálogo e anúncio, a gente vai aprofundar na última parte sobre isso, mas nesses minutos aqui, eu quero falar de 3 desafios que a gente tem hoje. Então, aqui, quem concorda comigo que a gente tem que dialogar com amor, mas anunciar a palavra de Deus? Quem concorda? Quem tem que anunciar a palavra de Deus, mas tem que ter sensibilidade, tem que ter graça para falar. Quem concorda que isso aqui é um pensamento mais próximo do Novo Testamento, o que o Novo Testamento coloca para nós? Para de pé esse pensamento aqui. E aí nós temos, então, 3 desafios da nossa geração. Sempre foi difícil conversar, gente. Sabe quando eu vejo gente falar assim, hoje em dia, os jovens os irmãos estão brigando hoje em dia. Gente,
Caim matou Abel, lá, entendeu? Caim matou 1/4 da humanidade, o maior genocida que já existiu. Em vez de ter fraternidade, um fratricídio. Então, assim, tem coisa que... hoje em dia, os jovens são idiotas. Hoje, queridos, hoje, desde que existem jovens são idiotas, não é hoje. Sempre teve. Lê Provérbios, não seja estúpido, jovem, escuta a sabedoria. Não seja um animal, não seja um jumento, desjumentice-se, pelo amor de Deus. Quer dizer, não seja como o cavalo que não tem entendimento, isso é desde sempre. O ser humano está dando coice, desde que pecou, está dando coice lá. Agora, tem coisas que realmente é de hoje. E eu quero mostrar 3 desafios que nós temos que... Por isso que tem que ter essa conferência aqui. Por isso que a minha oração é que Deus levante teólogos, pensadores, servos e servas de Deus aqui. Para pensar, missiólogos, pessoas apaixonadas, pessoas que se voltam à palavra, pessoas que amam. Nós precisamos de momentos como esse aqui, não é entretenimento. Gourmet gospel. Então, primeiro, vamos lá. Existe um primeiro desafio para dialogar hoje, que é a quantidade de gente no mundo. Nós, pela primeira vez, ultrapassamos 8 bilhões de pessoas vivendo simultaneamente no planeta Terra. Então, nós temos um problema de muita gente falando. Já viu? Você vai sair daqui a pouco e vai pagar uma pizza para o seu amigo que está aí do seu lado. Mais de 4 pessoas, é impossível pedir uma pizza. Não, eu quero pizza de quiabo. Está repreendido, meu amigo. Resistir ao quiabo e ele... A pessoa pede pizza de anchova, pizza que ninguém gosta. Pizza de não sei o quê, pizza de não sei o quê. Não, meia assembleiana, meia presbiteriana. Está resolvido, está resolvido. Não tem condição. Então, imagina 8 bilhões de pessoas falando, dando palpite. Então, primeiro, o mundo tem mais gente. Esse é um problema real. Olha aqui, volta rapidão aqui, ó. Chegou no primeiro bilhão em 1800. Aqui, ó, chegou em 8 bilhões, a previsão, esse aqui está desatualizado, era de 2028, já passou em 2024. Olha o próximo, esse aqui é uma estimativa, em 2017, das nações mais populosas do mundo. China, Índia, né, isso aqui já passou, a Índia já está na frente da China, tá vendo? Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil. Aqui é uma previsão do final do século 2100, virada para o século 22. A Índia já está em primeiro, mas aí Nigéria vai passar a China, China vai para terceiro, o Brasil desce aqui, ó. Tá vendo? O Brasil vai rebaixado para a segunda divisão, Série B, aqui, ó. 13º lugar o Brasil. Então, quer dizer, isso aqui é a população. Nós vivemos num mundo com 8 bilhões de pessoas. Mais gente, mais problema, precisa de mais energia. Não tem uma linha nos textos de Calvino sobre isso, que eles habitavam em comunidades agropastoris. Eles viviam, Lutero, era medieval comparado com o mundo hoje. Tem uma pregação de um bispo de 1004, um certo bispo, Ulfstan. Ele diz assim, o mundo está uma correria danada. Imagina as carroças naquela época. Imagina que correria que era essa, que esse cara estava preocupado. Gente, eu acabei de chegar de São Paulo. São Paulo tem quase 13 milhões de habitantes. Só uma cidade. É mais que Portugal inteiro, que tem 10 milhões. É 4 vezes a população de Israel, São Paulo. Mais de 4 vezes. Uma cidade. Então, assim, nós vivemos num mundo complexo, sociedades complexas, muita gente. Isso é um problema que a gente não pensou, não refletiu. Tem pouca obra teológica sobre uma coisa básica dessa. Então, o Prisma está aí para isso. Louvado seja Deus. Próximo problema é que não só tem muita gente, tem uma interdependência econômica, a globalização econômica, muito maior do que sempre já existiu. Tudo está mais... O mundo ficou menor, gente. O mundo do Sérgio Leone, do Faroeste. Não é mais o mundo do Clint Eastwood. Já viu Ló e Abraão, lá em Gênesis? Essa terra ficou pequena demais para nós dois. Já viu? Não tem mais isso. Gente, uma coisa que acontece do outro lado do mundo, em segundos está perturbando a nossa vida aqui. Aqui. Então você, nem o visto tem para os Estados Unidos, está perturbado com o que está acontecendo lá. A guerra na Ucrânia, invasão da Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia, em minutos alterou o barril de petróleo. Em minutos.
por causa do barril de petróleo, no dia seguinte, já mudou o preço das passagens de avião aqui no Brasil. Uma semana depois, teve trechos que foram cancelados. Coitado de Macapá. A Latam cancelou voo direto a Macapá. Era só via Belém, porque não era economicamente viável em minutos. Por quê? A guerra lá no outro lado do mundo. Então a gente vive num mundo que está mais gente, mais conectado. E terceiro lugar, aqui volta. Ó. Isso aqui é um infográfico dos Lua em 90 anos. Thomas Alva Edison, lâmpada incandescente, patenteada 1879, Neil Armstrong, alunissagem na Lua, ele e o Buzz Aldrin em 1969. A tecnologia agora você conversa, nós estamos aqui em Belo Horizonte, tem gente na internet do outro lado do mundo assistindo em tempo real o que a gente está conversando aqui. Então, um mundo próximo, aqui ó, próximo, amplificação dos desentendimentos. A demografia, mais população. A globalização, mais conexão. E a tecnologia, mais... Então é um mundo que eu estou querendo dizer, é ainda mais necessário a gente pensar sobre diálogo. Amém, queridos? E para fechar, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho então sobre a igreja e o diálogo. Primeiro, Jesus é o Senhor dos nossos diálogos. Vamos lá, próximo. Dá um amém aí, ó. Jesus é o Logos, João capítulo 1. Ele é o verbo. No princípio era o verbo. Não diz o princípio era a verba. Amém, queridos? No princípio é o verbo, é o Logos. Ele é a palavra. E a palavra encarnou. Olha como que o Logos é importante para a concepção cristã da vida. Jesus é identificado com a palavra de Deus. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Jesus. Primeira palavra que sai no sermão de Pedro. Jesus, lá no Pentecoste. Paulo decidiu não saber nada a não ser Jesus, Cristo e este crucificado. Olha o Lord Jones, Jesus Cristo está no centro de todo o nosso posicionamento, em toda a nossa causa, repousa nele. Então, Cristo é o Senhor dos nossos diálogos, amém? Das nossas palavras, das nossas posturas, da nossa vida. Cristo, parte daqui, toda visão cristã de qualquer coisa parte de Cristo. Não parte de Moisés, não parte de Abraão, não parte de Salomão, não parte de Cristo. Cristo é o Senhor, Cristo é a palavra, é Ele. E aí em Cristo, próximo, nós temos pelo menos 3 dimensões que Cristo abre de diálogo. Em Cristo você tem pelo menos 3 dimensões de diálogo. Cristo nos leva primeiro a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então são diálogo com Deus, diálogo com a igreja, diálogo com o mundo. 3 tipos de diálogo principais aqui que a gente pode falar para encerrar, para a gente orar. Primeiro, o diálogo cristão nasce do diálogo com o Pai. Nasce de um reencontro nosso com Deus, de Deus. Quando o homem pecou, Deus falou, Adão, onde você está? O anseio de Deus, onde você está? Não porque Deus não estivesse vendo Adão. Pelo Adão, com folhas de figueira. Não. É para Adão perceber que ele não estava onde deveria estar. No lugar de comunhão. Onde você está? Então a oração, Jesus nos conecta. Ele é o único caminho para o Pai. Orar. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Via veritas e vita, lá na Vulgata. Então no diálogo com Deus nós percebemos o real valor das coisas secundárias. Agostinho, que criou a homilética como conhecemos, ele diz, antes de ser um orador, seja orante. Isso não vale só para pregadores, isso vale para todo cristão. Antes de falar com as pessoas, fale com Deus. Quando eu estou ficando insuportável, minha esposa me interdita, louvado seja Deus pela vida da minha mulher. Ela está falando, eu não estou te aguentando, vai orar. Eu não tenho como resolver isso. Sai daqui, vai orar, sai daqui. Ela me interdita. O hábito de falar com Deus muda o seu modo de falar com as pessoas. Você começa a ficar, às vezes, ríspido. Você começa a ficar... Então, no momento que você está em comunhão com Deus, o próprio Deus, você conversando com Deus. E nós temos que aprender a orar, aprofundar na oração. Orar com o Pai Nosso, orar com os salmos. Nos salmos nós encontramos tantas orações. Ações de graças, ações de perplexidade, ações de súplicas, intercessão pelos outros, lamentar diante de Deus. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Elas falam com todo mundo, menos com Deus.
Reclama, vomita com um, vomita no outro, fala com a esposa, fala na internet, fala com o cachorro, fala com a Alexa. Alexa, toca a trombeta do Apocalipse. Fala com inteligência artificial, fala com isso, fala com aquilo, fala, não fala faz uma oração. Não derrama uma palavra na presença de Deus. Então, peraí, Jesus nos coloca com o Pai, amém, queridos? Orar, falar com Deus, quer dialogar com o mundo. Você não fala com Deus, o que você vai falar? Você não ora, você não tem vida com Deus. Então, tem gente que fala com coisas e não fala com Deus. Quem viu o Náufrago? Quem lembra do Náufrago? O Chuck Noland, o personagem do Tom Hanks, conversa com a bola de vôlei. Como que é o nome do irmão? Wilson, louvado seja Deus, pelo amor de Deus. Conversa com coisas, conversa. Vamos orar mais, amém, queridos? É tão legal, Cipriano de Cartago, né? Ele diz assim, ser assíduo à leitura da palavra, a leitura e a oração. Desde o início da igreja, na verdade, lá em Atos, o que Pedro fala? Nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Como que você fala com Deus? A palavra e a oração. Isso é a disciplina básica da vida cristã. A palavra e a oração. Está em Atos. Faça do peito uma biblioteca de Cristo. Está falando de encher o peito com a palavra de Deus. Em Cristo está nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Jesus é o nosso tesouro absoluto. Vamos orar. Eu quero desafiar você a não parar de orar. Deus tem aberto muitas portas na minha vida para falar com todo tipo de gente. Mas eu não preciso falar com ninguém, eu preciso falar com Deus. Lutero, ele disse assim, eu prefiro ser nada aos pés de Cristo do que tudo em qualquer outro lugar. Então, ore, o que importa, quando você está no seu tempo de oração com Deus, você sai dali renovado. E você vê o valor secundário. Não é que as coisas não têm importância, elas têm importância secundária, terciária, ou nenhuma importância. Então você tem a sua ordem de valores realinhada depois do momento de oração. Eu vi um meme assim, Marcondes, a pessoa entrando para o quarto de oração, um gatinho todo arrebentado. A pessoa saindo do quarto de oração, um leão. Eu me sinto nem um gato, eu me sinto um verme entrando para orar, rastejando assim. Eu me sinto. Mas eu falei, eu gostei desse aqui. É que é quando eu me sinto. Quantas vezes eu vou orar, triste, coração quebrado. E aí, o momento com Deus, realinha minhas palavras. Amém, queridos? Realinha. Então, todo o diálogo de Jesus nascia da comunhão dele com o Pai. Jesus, Pedro, Marcos 1, vamos lá, todo mundo está te buscando. Jesus estava orando, ouvindo o Pai. Os momentos decisivos. 40 dias de jejum e oração no deserto, comunhão com o Pai. Antes da cruz, Getsêmani, Jesus orando com o Pai, repetindo oração com o Pai. Então você vai encontrar Pedro, momentos decisivos, Cornélio orando, Pedro estava orando, Cornélio orando, oração, a oração, comunhão com Deus. Deus, para discernir a vontade de Deus, orar, comunhão, dialogar com Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus na sua vida, amém, queridos? Segundo, nós dialogamos com a família de Deus. Jesus nos coloca em comunhão com o Pai, Jesus nos coloca em comunhão com os irmãos. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Então, em Cristo, nós nos encontramos. Amém, queridos irmãos? Nós somos membros de um corpo. Ele é o cabeça desse corpo. Nós somos ovelhas desse aprisco. Jesus é o bom pastor. Então, Jesus nos ensinou a conversar uns com os outros. Respeitar os outros. A unidade na diversidade é nesse contexto. É nesse contexto que vai falar de unidade e diversidade. Então, aqui, quando está falando isso daqui, está falando de uns aos outros. Quando você pega Efésios 4 e 5, o contexto ali é a nova vida em Cristo. Abandonar a mentira. Claro que é para não mentir com ninguém, não é para mentir com o irmão, não é para mentir uns com os outros, não é para mentir. O cristão mudou. O idioma do inferno são os palavrões, são as reclamações. O idioma do céu são salmos, hinos e cânticos espirituais. Mudou a língua. Então, como é que é a conversa do cristão? É sem gracejos imorais que são inconvenientes e não convêm aos santos. Entre vocês, não haja sequer menção de imoralidade sexual e de gracejos. Então, tem piadinhas que o pessoal lá no trabalho não faz parte do idioma do povo de Deus. Amém, queridos? Não tem isso no meio. Então, se eu estou num lugar e começa certo tipo de conversa, de baixaria, lá no meu peito já vem, sabe assim? Eu já coloco 2 pés para trás com aquela pessoa. Peraí, essa pessoa que eu estou conversando com ovelha ou com bode? Peraí, com quem que eu estou conversando?
Hoje em dia, está tão avacalhada a coisa, que tem pessoas que estão no púlpito, com o microfone num culto, falam um palavrão em nome de Jesus e as pessoas dão risada e aplaudem. Que tempo chegamos? E acha legal, e releva. Se a pessoa começa a relevar isso, para onde a gente está indo? Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? Então, a gente tem que ter discernimento espiritual. Discernimento. A boca fala do que está cheio o... Quem disse isso? Jesus, não fui eu que disse isso, foi Jesus quem disse isso. Então, meus amados irmãos, falar com salmos e falar com ações de graças. Como que a gente conversa? Com essa nova maneira, amém, queridos? Em Cristo. Próximo. Mas, Jesus nos ensinou que quando a gente está conversando com a família, a gente tem que falar às vezes mais duro e combater as mentiras do nosso meio. Nós temos que combater os ensinos que não fazem parte da nossa família. Então a Bíblia fala em Judas que nós devemos lutar com verdade e graça contra pessoas dissimuladas. Então você chegar para uma pessoa dissimulada na igreja, lá no contexto da carta de Judas, o que é o dissimulado? Ele fala de pessoas que estão participando da festa do ágape, das festas da igreja, dos banquetes da igreja. O ágape, né, o dia do batismo, o dia de confirmação, de acolhida de novos membros da comunidade cristã. E ele fala assim, tem pessoas que estão no meio da festa de vocês, que são como rochas submersas. São os falsos pastores que apacentam a si mesmos. São lobos em peles de ovelha. E aí, com essas pessoas, não tem que ter diálogo, tem que ter exortação. Com essas pessoas, não tem que ter... você, cuidado, o que é rocha submersa? Judas, você sabe que a epístola de Judas é talvez dos textos das páginas mais bem escritas do Novo Testamento. Tem 25 versos e muito rico as imagens, né? E aí, rocha submersa, quer dizer, está no mar, você não vê a rocha, e bate o pé e tropeça ali. É algo que está ali dissimuladamente. Então, Judas alerta que tem pessoas dissimuladas na igreja. Essas pessoas não têm que ser aduladas, essas pessoas têm que ser repreendidas. Então, às vezes alguém está falando na igreja, firme, contra a pessoa, ele não está dialogando, ele está sendo insensível. Não, ele está sendo fiel à palavra de Deus, amém, queridos? Amém? Está sendo fiel à palavra de Deus. Por quê? Porque tem um jeito de falar com Deus, tem um jeito de falar na igreja, e tem outro jeito de falar com quem está fora da igreja. Agora, a pessoa está vivendo no meio da igreja, se diz cristão, e é uma rocha submersa, é um lobo vestido em pele de ovelha, é a responsabilidade do pastor, o cajado, você sabe o que é o cajado? Com a parte de cima você pega a ovelha perdida, e com a de baixo você bate no lobo, louvado seja Deus. É meio sabre de luz, louvado seja Deus. Próximo, aqui ó, tu porém fala o que convém a sã doutrina. Né? Então isso aqui, dentro da igreja às vezes vai ter que falar firme com a pessoa. E também, claro, entender que às vezes não é uma questão de falso ensino. Próximo, já estou acabando, gente, eu não sei nem como é que está meu tempo. Dialogar na diversidade. Outra coisa diferente é a pessoa que é um irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? A pessoa é um irmão, a pessoa de Deus, só que essa pessoa tem às vezes um outro dom, um outro talento, para usar uma metáfora do Antigo Testamento, ela é de uma outra tribo do reino. Ela tem um outro propósito, ela está em outro momento. Então eu tenho que aprender a lidar com essa diversidade de dons, diversidade de maturidade das pessoas. São várias diversidades. Às vezes a pessoa ela é um neófito, então tem um jeito de falar com o neófito. Tem um outro jeito de falar com quem é mais maduro. Tem um outro jeito de falar com quem foi colocado num cargo de liderança. Tem outro jeito de falar que a Bíblia ensina. Tem outro jeito, a responsabilidade vai ficando maior. Então, vai aprender a dialogar, sem rivalidades estúpidas, 1 Coríntios nos alerta. Sem rivalidade estúpida. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Paulo fala, gente, nós todos somos de Cristo Jesus. Um plantou, é verdade. O outro regou, mas o crescimento veio do Senhor. Então, a gente tem que conversar entre nós sem rivalidade, entender que Deus... Gente, o teu chamado, ninguém pode tirar o teu chamado. Foi Deus que deu, se é o seu chamado, amém? Se foi... É que eu sou batista, estou usando o linguagem de batista, que é o seu chamado, né? O seu despertamento ministerial, o rei Davi. Deus chamou, a Bíblia fala que Deus chamou ele para ser o rei. E aí ele tinha sido esquecido por todo mundo. Até Samuel, que era maduro, já era velho. Gente, Samuel, o que a gente sabe de Samuel é que ele ouvia Deus. Desde menino ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Não é? A gente aprende, criança na igreja, é uma das primeiras histórias que crianças aprendem, porque ele era criança, Samuel, e aprendeu a ouvir Deus. Ele velhinho,
Quando ele viu Eliabe, esse aí deve ser o rei. Ele se enganou. Só que aí Deus falou, não é esse. Olha, ele estava ligado com Deus. Não é esse. Não é esse, não é outro, não é outro, não é. Tem mais algum, Jessé? Ah, tem o outro lá. Davi não estava sabendo de nada. Aí Samuel fala assim, ninguém toca na comida enquanto ele não chegar. Vamos ver se é ele. Ficou todo mundo parado na mesa, todo mundo olhando para Samuel. E Samuel estava light esse dia. Ele tinha só matado uns 100 no dia anterior. Tanto é que quando ele chega, todo mundo tremeu. Você veio em paz, Samuel? Você veio em paz ou a gente pode sair correndo e gritando aqui? O que aconteceu? Ele tinha devastado todo mundo. Ele falou, não, vim em paz. Aí todo mundo parou. Davi não sabia nem o que estava acontecendo. Mas Deus tinha separado aquele lugar. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi vai dizer lá no Salmo 23, Salmo davídico depois. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele entendeu que ele tinha um lugar que é Deus. Amém, queridos? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes, eu fico vendo os meninos jovens. Tem 23 anos que eu prego a palavra de Deus. Eu comecei a pregar aqui em Belo Horizonte com 15 anos de idade. Há 23 anos eu prego. Eu vou sair daqui amanhã de manhã, vou pregar no litoral de São Paulo. À tarde vou pregar na igreja Deus é Amor. Louvado seja Deus. São Paulo. Domingo de manhã vou pregar em Campinas. E assim por diante. Vou para Montevidéu essa semana, terça-feira, participar de uma conferência acadêmica, tem uma igreja. Então eu estou pregando, praticamente todo dia, eu prego todo dia pregando. Eu aprendi isso. Eu aprendi que eu tenho que falar com Deus, eu aprendi que eu tenho que respeitar o chamado das outras pessoas. Eu aprendi a respeitar o chamado das pessoas. Porque quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus falou, Saulo, porque você me persegue. Então você tem que tomar cuidado, que às vezes você está se metendo com Jesus. E você tem às vezes um espírito fanático, que só você está certo. O que é uma coisa pueril, é uma coisa juvenil, é uma coisa às vezes até bem intencionada, mas que passa longe da Bíblia. Então que Deus nos dê sensibilidade e graça, amém, queridos irmãos? Que Deus te dê sensibilidade, que Deus te derrame graça sobre a sua vida, para você responder às pessoas com sabedoria. E aqui a gente vai para o final, conversar com Deus, conversar. Gabriel, você correu aí, volta um. Caim e Abel, isso aqui é interessante, ó. Caim e Abel eram irmãos, estavam no mesmo culto, adorando o mesmo Deus. E Caim ficou com inveja, não tinha fé a oferta dele, vai dizer 1 João. Ele era um filho do maligno, e ele matou o próprio irmão. Então cuidado, às vezes você está... Quem que você é? Você é um filho do maligno também? Você está igual Caim, querendo matar os outros, rangindo. Fala que o rosto dele ficou transtornado. Tem gente que não consegue dar um sorriso. Encosto na vida da pessoa. Quando estava apedrejando Estevão, fala que eles rosnavam, igual os fariseus lá, o pessoal do Sinédrio. O Sinédrio tinha mais saduceu, né, Igor, do que fariseu. No Sinédrio tinha mais saduceu. Eles ali, e o rosto de Estevão brilhava como um anjo. Ele parecia um anjo, diz a Bíblia. Um coração feliz aformoseia o rosto. Então, você dialogar com a pessoa. Cuidado com outros interesses que não são os de Cristo. Às vezes tem pessoas com interesses pessoais, confundindo como se fosse uma coisa espiritual. Isso é feitiçaria, um pecado que tem nome, feitiçaria, na Bíblia. É quando você usa para o seu próprio fim, algo que é de Deus, amém, queridos? Algo que não é seu, é dele. Então, cuidado. Então, dialogar na diversidade, respeitar as pessoas. Respeitar, tem pessoas, eu tenho que respeitar. Eu aprendi a respeitar as pessoas. Respeitar. Eu não quero ser respeitado, então eu tenho que aprender a respeitar. Jesus falou, faz ao outro aquilo que você espera que seja feito a você. Então, que Deus nos abençoe para um diálogo entre irmãos. Amém, queridos? E aí chega o diálogo. Jesus nos ensina a dialogar com o Pai. Jesus nos leva a dialogar com os irmãos. E Jesus que nos alertou do lobo vestido em pele de ovelha, foi Jesus que falou isso. E Jesus nos ensina a falar com todo mundo. Vão por todo mundo e anunciem o Evangelho. Jesus nos ensinou a lidar com as pessoas. Olha como que Jesus tratava as pessoas. Então, isso que é a diferença da fé cristã. É isso que é a diferença da fé cristã. É o amor de Jesus, a compaixão de Jesus. É isso que destoa de Jesus. Porque Jesus tem um momento enérgico, agora só Jesus tem essa graça, é só nele que tem isso. A graça verdadeira, a graça que traz perdão. Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. Romanos 5:10. Então vocês amem as pessoas. Vocês ouviram o que foi dito, amo o próximo e odeio o inimigo. Só que não existe esse verso no Antigo Testamento, em nenhum lugar, nenhum texto manda orar.
O máximo que tem são as orações imprecatórias, e que Davi fala, o salmista fala no final: Deus, mas me perdoa dos meus pecados ocultos. Eu odeio os que te odeiam, mas me perdoa, Senhor, pelos meus pecados ocultos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não estou apoiado em mim mesmo. Agora, não tem um verso que Deus manda. Ao contrário, Êxodo 23 diz assim: se você encontrar o jumento do seu inimigo perdido, presta atenção, não é o inimigo jumento, é o jumento do inimigo perdido, pega e devolve para ele. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Comportamento do povo de Deus: eu vi a propriedade do meu inimigo, eu não posso fingir que eu não vi. Eu tenho que devolver para o meu inimigo o animal de carga. Provérbios: se você vê o seu inimigo sofrendo o juízo de Deus, não dá risada, para que a ira de Deus não se volte contra você. Deus não se agrada de gente que tripudia o outro. Deus não se agrada de gente que tripudia a dor do outro. Provérbios: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, sede dele de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. Paulo vai citar esse texto em Romanos 12, para falar do amor cristão. Então, meus amados irmãos, nós temos que amar. Jesus, ele amava as pessoas. Tiago 1,19. Pronto a ouvir, tardio para princípio básico de cristão. Pronto a ouvir. A gente escuta primeiro e fala depois. Na igreja é diferente. Aí fora você tem que falar. Você não sabe nem o que você está falando. Você tem 2 neurônios, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não consegue fazer uma sinapse e quer resolver o mundo. Você não tem uma ideia. É muita prepotência. Louvado seja Deus pelo evangelho que nos liberta de nós mesmos. Aleluia. É muita prepotência da pessoa. Meu irmão, você é um asno. Olha para você, pelo amor de Deus. Eu tenho vergonha alheia por você. E você acha que você é inteligente. Sabe, não fez nada relevante no mundo. Tudo que você fala, alguém já falou. E a pessoa se acha. A pessoa petulante. A pessoa pagando de... Gente, não foi isso que Jesus ensinou para nós. Sabe? Jesus nos tira do inferno e tira o inferno de dentro de nós. Eu estava agora no meio do ano, estava lá na abertura da Olimpíada em Paris. Eu, minha esposa, minha filha, a gente foi no Palácio de Versalhes. E aí eu remei, não fui classificado para a prova. Quando chegou lá, tem sala dos espelhos. Sala dos espelhos. Deus falou comigo lá na sala dos espelhos. Porque é muita vaidade lá, né? Você olha assim, muita vaidade. Aí a sala dos espelhos. Aí, você não encontra o sentido da vida numa sala de espelhos. Não é olhando para você. Não é se colocando como centro de irradiação das normas, das ideias, não. É quando você diz: aquele que perder a sua vida, esse achará. Todo aquele que se exalta será humilhado. Mas todo aquele que se humilha será... É melhor dar do que receber. Quando sou fraco, é que sou forte. Os últimos serão os... O evangelho, ele inverte essa lógica. Inverte essa lógica. Ele te liberta de você mesmo. Não seja você mesmo, seja mais legal. Seja como Jesus, amém, queridos? Seja mais legal. Então, dialogar com o mundo, como? Ouvindo, falar, responder com sabedoria. Esse aqui é o texto-chave, eu já vou querer orar aqui com vocês. Seja sábios no seu falar com o de fora e respondendo, cada um temperado com, que a sua resposta seja temperada com sal. Então sejam sábios no procedimento com os de fora. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. E o seu falar seja temperado com sal. Então aqui tem um princípio básico de conversar com quem é incrédulo. Ele é alguém de fora. Ele é alguém que não tem luz. Ele é alguém que está em trevas. Ele é alguém, então você já sabe, tempera a tua palavra com sal. Tenha misericórdia, amém, querido irmão? Tenha misericórdia. Olha Jesus na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, eles não sabem. A mesma oração que Estevão faz apedrejado. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. A minha oração é que Deus levante uma geração compassiva aqui no Brasil. Cheia do amor de Deus. É isso que traz credibilidade para a igreja. É isso que muda o jogo. É isso que é um argumento irrespondível. É isso que deixa a pulga atrás da orelha da pessoa. Ela fica olhando, ela não entende. Ela não entende. Então, que você fale com mansidão, respeito, boa consciência. Sabe? Nós precisamos unir a inteligibilidade do querigma e a tangibilidade da diaconia. A gente aprende lá em 1 Pedro. Unir a inteligibilidade, quer dizer, o evangelho é uma mensagem que tem que ser comunicada de um modo compreensível. O evangelho não é uma mistificação. Jesus falou, vão ensinando o que eu ordenei. O evangelho tem ensino, o evangelho tem educação. É por isso que está aqui o Ergo Miguel. A pedagogia que a gente entende, todos os grandes avanços vieram de dentro da igreja.
Frebel com kindergarten, o jardim de infância. Quando você vê as principais técnicas de alfabetização das nações, é uma ênfase especialmente protestante. Especialmente protestante. O catolicismo mudou isso só no século XX. Protestantismo, liberdade de religião, liberdade de imprensa, falar. Martinho Lutero falou o que na Dieta de Worms? Ele falou, a não ser que eu seja convencido pela escritura e pela razão que Deus me deu, eu não nego o que eu falei, o que eu escrevi. Então, meus amados irmãos, nós somos um povo da palavra. Agora, nós temos que unir a inteligibilidade do anúncio de Cristo, do evangelho de Cristo, como Jesus fez, com a tangibilidade do serviço, da diaconia, do ministério, com o toque, com o amor, com a graça, com o abraço, que uma pessoa às vezes está precisando de um abraço seu, um sorriso seu. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos dialogar e anunciar. Eu quero encerrar orando, mas antes, no último slide aqui, tem uma parada no último. Não, é o da paz. Louvado seja Deus. Aí, a paz, aleluia, paz. Que a gente possa orar mais, reclamar menos. Romanos 15. Não confundir batalha espiritual com violência física. Amém, queridos? Não confundir. Não confundir. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra principados e potestades espirituais. Preservar os pensamentos. Todos esses versos aqui são todos os versos que aparecem o Deus da paz. O Deus da paz. Quem é o Deus da paz? Quem é o Deus da paz? Primeiro, o Deus da paz está naquele contexto de quem ora mais e reclama menos. Você quer a paz de Deus? Quer servir o Deus da paz? Então ore, clame pelas pessoas. Quer servir o Deus da paz? Então confie que Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Não é você, não é a igreja que tem que matar ninguém. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem nada disso. Quer servir o Deus da paz? Preserva os seus pensamentos. Guarda os seus pensamentos em Cristo Jesus. Tem jovens que estão com o cérebro corroído. Não lê a Bíblia, perder os pensamentos para os pensamentos do homem. Aí fica igual uma gota de ácido que vai corroendo as ações, as palavras, as perspectivas. E você se torna... Tem uma frase assim, os pensamentos, eles são iguais os relâmpagos. Né? Depois eles viram ações, iguais os trovões. Tudo que está na sua cabeça é normalmente uma antecipação do que pode virar um comportamento seu. Você começa a ter palavras feias na mente, de repente você está xingando. Não começa na mente. Você começa às vezes a alimentar um pensamento, de repente você está fazendo aquilo. Então, Paulo está falando sobre isso, que nós temos, de algum modo, alguma capacidade de entender, sua mente não é pinico, é isso que Paulo está falando. Cuidado com o que você deixa dentro da sua mente. Pressupõe que você não precisa deixar tudo na sua mente. Amém, queridos? Pense em tudo que é verdadeiro, é a primeira coisa, verdadeiro, sem fake news, aleluia, sem fake news. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é digno do louvor. Então, os pensamentos é uma chave para a paz, para dialogar, para viver em paz, para ter o príncipe da paz nas nossas vidas, amém? Manter a capacidade crítica. 1 Tessalonicenses 5 vai falar sobre isso. A paz não significa que você está dormindo. A paz de Deus não significa que você vai provar todas as coisas, vai reter o que é bom. E o Deus da paz vai abençoar a vida de vocês. A paz de Deus vai estar na vida de vocês. E por fim, cumprir a vontade de Deus sem cair no cinismo. Fala sobre perseverança. Fala sobre você perseverar no Deus da paz. Perseverar, sem se tornar uma pessoa que vai se tornando cínica, sem esperança. Tudo você responde com sarcasmo. Tudo você responde com tirada. Como é que está o coração? Batendo. Já viu? Tudo você dá uma patada na pessoa. Então, quero encerrar dizendo isso. Sabe, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te levante, sabe, no meio da sua casa, no meio dos seus amigos, no meio do seu trabalho, como alguém que não vai engolir qualquer conversa de diálogo. Amém, queridos? Não, você não vai engolir. Não, peraí. Dialogar, se for sincretismo, se for... Não. Dialogar, eu entendo, dialogar é anunciar. Dialogar com sensibilidade, dialogar com integridade, com honestidade, de ouvir, de verdade se preocupar com a pessoa. Não ser arrogante. Ser uma pessoa sensível, ser uma pessoa prudente. Agora, um diálogo verdadeiro é aquele que parte de Jesus, quando Ele é o Senhor da sua vida, incluindo dos seus diálogos. Porque há tempo de falar e há tempo de calar. Se a gente fala na hora de calar, a gente está em pecado também. A bênção do silêncio. O Senhor está em seu santo tempo.
cale-se diante dele toda a terra. Então, a igreja calada também pode ser uma profeta. Amém, queridos? Às vezes a gente está falando na hora de só ficar quieto. Nós estamos dando palpite na hora de que era para estar ouvindo a Deus. Ou está chorando. Ou está meditando mais na palavra. Ou está engolindo a palavra, digerindo, absorvendo os nutrientes da palavra. Eu tenho visto hoje muitos jovens bem intencionados, mas estão falando, e aí de repente já estão sem a bênção de Deus. Se perderam. Aí me ligam todo arrebentado, todo triste. Eu falo, mas você também é um animal, você tinha que ficar quieto. Eu te falei para você não falar, era só ficar aqui que passava a hora. Mas não consegue. Cuidado para você não bater na rocha na hora que é só para falar com a rocha. E a água vai sair, porque você está obedecendo Deus. Então eu estou vendo, às vezes, jovem batendo na rocha e desobedecendo Deus. A água até sai pela misericórdia de Deus. Mas a pessoa não entra na terra prometida. Porque ela está desobedecendo a Deus. Não, vamos ser pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Falar primeiro com Deus. Aprender a falar com os irmãos. E assim a gente vai ter um testemunho para aqueles que são de fora. Que Deus te abençoe. Posso fazer uma oração? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa conferência Prisma. Por esses jovens tão preciosos, amorosos, dedicados, ó Pai. Estudando a Tua palavra. Procurando enfrentar questões difíceis dos nossos dias. E como é difícil, Senhor. No mundo com tantas provocações. No mundo com tanto ódio. Tantas pessoas estúpidas que ofendem gratuitamente. Porque estão em trevas, não te conhecem, Senhor. Só tem ódio dentro delas, só tem pensamentos malignos. Vontades destrutivas. Deus, não nos deixa, Senhor, nos tornarmos pessoas assim. Ó Deus, que as nossas palavras saem só do fígado, não tem mais graça, não tem mais amor. Ó Deus, vimos rapidamente aqui na Tua palavra textos tão importantes que não são pregados mais hoje em dia nas igrejas. Palavras que saíram da moda, palavras que parecem que não são utopias. Quantas pessoas, Senhor, têm falado que é utopia? Deus, queremos viver em santidade, Senhor. Não nas nossas opiniões. Não queremos modular nossas palavras e comportamentos com medo da multidão, com o que vão pensar ou deixar de pensar de nós. Nos importa o que a Tua palavra diz, Senhor. Nos importa, Deus, ser fiéis, ó Deus, ao que o Senhor revelou a nós. Ó Deus, sem um extremo, sem o outro, mas seguindo os passos do Senhor Jesus, que falou firme quando precisou. Quando precisou falar, vá dizer a Pilatos, aquela raposa. Quando falou com os fariseus, raça de víboras, dá-nos a veemência que nos falta, Senhor. Olha, muitos de nós que se acovardam, que se tornam frouxos, que não conseguem falar, ficam com medo, ficam cheios de dedo. Não, Senhor, não queremos ser assim. Dá-nos uma urgência profética, ó Pai, mas não uma urgência profética da nossa cabeça. Não uma urgência destrutiva, autodestrutiva, ególatra, que, ó Deus, exalta o homem, que maltrata as pessoas, que fala palavrões. Não, dá-nos santidade, dá-nos amor. Tempera, Senhor, com a Tua graça a nossa vida, Senhor. Tempera, Senhor, as nossas palavras com sal, para que possamos mudar ambiente, salgar a terra, Senhor, com as nossas palavras também. O Senhor nos disse que somos o sal. Ó Deus, que possamos então salgar, não saturar as pessoas, mas, ó Deus, que a nossa presença possa carregar o Teu aroma onde nós pudermos estar, Senhor. Sair de um lugar e deixar o Teu aroma em nós ali, Pai. Ó Deus, levanta uma geração nas universidades, jovens, ó Pai, que vão, ó Deus, ser usados nesse tempo caótico, confuso, com uma palavra cristalina, com uma palavra direta, com uma palavra amorosa. Ó Deus, queremos lançar as sementes. Aprendemos na Tua palavra que o crescimento nunca vem de nós, não vem de nós. O convencimento não vem de nós. Só o Teu Santo Espírito para convencer do juízo, da justiça, convencer o homem do pecado. Só o Senhor. Mas o Senhor nos deixou a responsabilidade de lançar sementes, de lançar a palavra. Por isso, ó Deus, que possamos ser bons despenseiros desse ministério, Pai. Levanta pregoeiros, como diz a Escritura, pregoeiros da justiça, não profetas do caos, pessoas que não têm esperança, que se tornam cínicas, com palavras de maldição, com palavras que fecham a vida, que entristecem. Não, queremos viver o Evangelho que nos ensina, que saia de nós a palavra que edifica o irmão, com graça, com amor,
que corrige, que exorta, que ama. Ó Deus, leva-nos à maturidade espiritual, Senhor. Leva-nos, ó Deus, à maturidade, possamos amadurecer nas nossas palavras, amadurecer nos nossos diálogos. Não queremos ser imprudentes, não queremos ser pessoas, ó Deus, que fazem as coisas relaxadamente, mas que Cristo habite em nós. Reina, Senhor, sobre as nossas vidas. Reina, Senhor, sobre os nossos pensamentos. Reina, Senhor, nas nossas emoções. Reina, Senhor, nos nossos relacionamentos. Reina, Senhor, no nosso coração. Reina em nossa vida. Reina no casamento. Reina nos negócios. Reina nos estudos. Reina no trabalho. Ó Deus, reina em nossa vida, até que tudo que há em nós possa dizer: reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Brilha a tua luz sobre nós, nós te pedimos, amado Deus, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém. Que Deus abençoe vocês.